Bom sábado aos irmãos. Para nós é um prazer, estar aqui na Igreja dos Irmãos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nós temos esse trabalho já há uns 2 anos, através da música sacra, e através da mensagem pregada. Vocês possam estar orando por nós, para que cada dia mais o Senhor Ele venha nos abençoar nesse trabalho. Do jeito que estamos, vamos fechar os olhos e pedir a presença do nosso Deus. Senhor nosso Deus, grande é o teu nome para sempre, meu Pai. Pedimos que nesse momento o Espírito Santo venha em pessoa aqui nesse lugar. Que o Senhor, ó Deus, venha nos dar um senso de reverência e piedade, pois nós estamos na tua presença, Senhor. E na tua presença, ó Pai, os anjos velam os seus rostos para não olhar para a tua face, porque grande e tremendo é o seu nome. Que o Espírito Santo, ele venha falar ao coração de cada um dos teus filhos, e que o Senhor, ó Deus, venha perdoar os meus pecados, pois eu sou indigno de estar aqui na frente para transmitir algo. Mas que o homem venha ser diminuído e o Senhor venha ser exaltado no meio de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, há 15 anos eu prego a mensagem do nosso Deus, e Ele tem me chamado para trazer uma mensagem sobre o tempo do fim. E eu não tenho outra coisa a não ser isso, a pregar sobre isso, porque é o sentido da Igreja Adventista. A Igreja Adventista, ela surgiu com base numa profecia bíblica de Daniel, capítulo 8, verso 14, na qual foi mencionado que o santuário seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. Desde lá surgiu um povo, e esse povo, ele, como diz Ellen White em seus livros, ele foi incumbido com um único objetivo: preparação, preparação para a crise final, preparar um povo para esperar Jesus, que breve retornará, preparar um povo para a perseguição que vai se romper sobre o povo adventista, preparar um povo para receber o poder do Espírito Santo sem medida na chuva serôdia, como é mostrado no livro O Grande Conflito. Preparar um povo, queridos, esse é o nosso objetivo, se preparar. Nós não estamos numa colônia de férias. Ellen White diz que nós estamos vivendo na guerra, no grande conflito. Aqui não é férias, não há tempo, não há ocasião para, como é que eu posso dizer, entrarmos em lazer. O único lazer que nós teremos é o céu. Enquanto nós vivemos aqui, nós teremos que lutar. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, falando dos homens que corriam nos estádios nos tempos gregos, na época das competições, ele diz nas suas palavras: eles lutam para uma coroa corruptível, mas nós lutamos para uma incorruptível, uma coroa celestial. E ele exemplificando isso, do resultado da sua preparação, ele diz: por isso eu subjugo o meu corpo. Eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, de maneira nenhuma eu venha a ser reprovado. Então, queridos, a vida cristã, o cristianismo, principalmente o adventismo, ele tem esse foco, preparação para a crise final. E porque o que nos espera é algo muito difícil, algo muito terrível, Se nós atentarmos às palavras de Ellen White no livro Grande Conflito, ali fala claramente sobre o tempo de angústia que aguarda o povo de Deus. E existem algumas profecias para se cumprir, até lá. A mais conhecida, como nós adventistas conhecemos, a grande e terrível profecia que ela destaca realmente o fim, que logo será a aproximação da queda das pragas. Sabemos que a união do poder político e o poder religioso, representado pela besta de 10 chifres, a qual se eleva do mar, e o outro representado pela besta de 2 cornos, que representa os Estados Unidos da América. Sabemos que essa é uma profecia que, aos olhos dos adventistas, ela será exata, porque determina exatamente a fuga do povo adventista, exatamente. Uma profecia exata. Mas também, queridos, existem profecias que precisamos estar atentos, que ela vai se cumprir dentro do povo adventista.
Então precisamos atentar às profecias, que não só as profecias que vai se cumprir lá fora, mas também as profecias que serão cumpridas aqui dentro. E nós precisamos estar atentos, porque são profecias muito concretas, muito diretas, e ela já está se cumprindo em pequena medida, e ela vai se acentuando conforme o tempo do fim vai chegando, né? Como Cristo diz lá em Mateus capítulo 24, verso 12, e a iniquidade ela se multiplicará, ela não vai aumentar. Não é soma que Jesus está usando. Jesus não está usando soma, ele está usando a multiplicação. E se multiplicará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Essas são as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, existe um texto aqui em Provérbios muito importante. Gostaria que a igreja acompanhasse comigo. Provérbios 29. (29 e 18). Quem achou pode ler, por gentileza, esse texto. Então a Bíblia fala, queridos, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Em outras palavras, a palavra de Deus quer dizer o seguinte, que não havendo profeta, não tendo um profeta para guiar um determinado povo, esse povo ele anda perdido, assim como um navio que não é guiado pelo farol à beira do mar, perdido, sem direção. Graças a Deus, Deus ele tem nos dado não só a Bíblia, não só a palavra de Deus, mas também o Senhor tem nos presenteado com 100 mil páginas, 100 mil páginas do Espírito de profecia. Essa igreja manifesta, ela acredita que Ellen White recebeu o dom profético. Teve no seu ministério mais de 2.000 sonhos e visões acerca do tempo do fim. Exemplificando cada passo, orientando cada estrutura, desde a forma familiar, desde a orientação sobre o casamento, desde a orientação sobre um estilo de vida adequado, desde dos enganos satânicos dos últimos dias e também exemplificando o grande conflito, né, entre Satanás e o seu povo e exemplificando as profecias que logo se cumprirão. O profeta, queridos, ele nunca foi bem recebido e não existe geração que o profeta ele é bem recebido. Você não encontra na Bíblia um profeta ele sendo bem recebido, porque o profeta, queridos, ele vem justamente trazer a notícia, ele vem justamente trazer a ordem de Deus, e a ordem de Deus, queridos, muitas vezes, para o nosso bem, ele revela quem somos. É uma forma bem simples de entender isso. Se uma pessoa está com uma doença crônica, não tem cura, como um câncer maligno, e ela vai ao médico, e o médico esconde isso dela. Esconde. Imagine você com uma doença como essa, crônica, degenerativa, uma leucemia, e você vai no médico, e o médico constata, faz um exame da sua medula óssea, e constata que você apenas tem uma anemia. E ele esconde, e esse médico esconde a gravidade do fato. E ele esconde de você e diz assim: não, você pode viver tranquilo, tome apenas as suas vitaminas, porque você tem apenas uma anemia. Porque você tem apenas uma anemia. E o médico, ele esconde isso de você. O que acontece? Você não sabe que tem essa doença terminal, e quando você já está quase à beira da morte, você volta ao consultório daquele médico.
e você pergunta para ele por que se era uma simples anemia, por que se agravou tanto a doença. E se o médico disser para você exatamente assim, ele olhar para você e falar assim: olha, eu escondi de você. Você não tinha uma simples anemia. Você tinha um câncer, uma leucemia. Esse câncer se agravou e não existe mais cura para você. E se você tivesse corrido atrás do tratamento logo no começo, talvez você teria alguma chance. Atrás de uma doação de uma medula, você conseguiria, mas agora não. Agora você não tem mais chance. Seja sincero. Como é que você agiria em relação a esse médico? O que você falaria para esse médico? O que você falaria para esse médico sabendo que ele poderia alertar do mal que estava sobre você e ele não alertou? E você morreu? Ninguém ficaria feliz, certo? Alguns com certeza iam xingar esse médico. Outros iam bater nesse médico. Outros iam pedir um processo contra esse médico. Porque ele não cumpriu com o seu quê? Dever. Qual que é o dever de um médico? Dar o diagnóstico, seja ele mau ou seja ele o quê? Bom. O profeta é assim, queridos. Ele vem justamente revelar o câncer que o povo de Deus está e ele precisa ser removido. O profeta, ele faz justamente esse trabalho. E ele é mandado por Deus. Nos tempos antigos, o profeta, ele tinha muito mais, assim, as pessoas tinham muito temor, mas às vezes mais do que o próprio rei, porque o profeta, ele falava, ele expressava exatamente a vontade de Deus. E muitos profetas foram perseguidos, muitos. Temos aí Jeremias, né? Temos Malaquias, temos também Ezequiel, temos Amós, Joel, Abadias. Foram profetas que profetizou num tempo muito complicado. E um dos profetas, eu não vou no texto para a gente ganhar tempo, exemplificar mais que eu quero dizer. E existia um profeta no tempo de Acabe. Josafá era um rei bom, né? Bom porque ele seguia os princípios de Deus. E sabemos que Acabe, ele era um rei que ele desviou da palavra de Deus. Ele casou com uma mulher que não era da vontade de Deus, que Deus disse que o povo dele não deveria nem se envolver. Ele casou com uma mulher sidônia, uma mulher maligna, chamada Jezabel, e essa mulher assassinou o povo de Deus, assassinou os profetas. Por fim, Acabe, ele foi se degradando dia após dia. Mas ainda, o rei Josafá ainda temia a Deus. E um dia eles entraram numa aliança para guerrear contra os sírios. E Josafá falou uma palavra interessante. Ele falou para Acabe assim: olha, parentes nós somos. Não vamos estar brigados. Nós vamos entrar em guerra juntos contra os sírios. Só que Josafá, ele tinha um costume muito interessante. E o costume de Josafá era consultar a Deus. E esse deveria ser o costume de todo cristão. Antes de qualquer decisão que implica perdas, qualquer decisão que implica prejuízos, que implica também bem-aventurança, que implica também lucros, tudo, qualquer decisão importante, principalmente envolvendo vidas. Principalmente em relação a um filho, em relação a um casamento, em relação a um namoro, em relação a um negócio, tudo tem que ser consultado a Deus antes. Quem não consulta a Deus, ele simplesmente está dizendo para Deus: Deus, eu não preciso do Senhor, eu preciso guiar, eu sei guiar a minha vida sozinho. E Josafá tinha esse costume. Ele chegou em Acabe e falou assim: eu vou na guerra com você, mas antes eu quero consultar o Senhor. Eu preciso consultar o Senhor para saber se nós vamos ser bem-sucedidos nessa guerra aí. Ele fez bem, sim ou não? E Acabe, tudo bem, vamos consultar o Senhor. E ali, eles consultaram mais de 100 profetas, e os profetas falaram assim: o Senhor é contigo, vai.
vai que você vai conseguir, você vai ser vitorioso, você vai conseguir vencer essa guerra. E Josafá olhou para Acabe e falou assim: olha, tem mais um profeta que não veio aqui entre eles? Tem alguém ainda que o Senhor não me mostrou? Eu preciso saber se tem mais um profeta. Porque Josafá ele queria consultar todos. E Acabe logo falou: tem um, mas eu não gosto dele. Tem um profeta, ainda tem um que a gente não consultou, mas eu não gosto dele. Não gosto, eu odeio ele. E Josafá pergunta: por que você não gosta desse profeta? Porque ele só profetiza para mim aquilo que é mal. Ele nunca fala coisa boa de mim. E Josafá falou: é esse. Né? É esse. E ali colocaram 2 tronos, Josafá de um lado, colocou Acabe do outro. E foi lá atrás desse profeta, Micaias. Foram atrás desse profeta. E ele já foi avisado, logo quando foi chamar ele, o rapaz já avisou, falou: olha, se você não falar igual aos outros, o negócio, como é que eu posso dizer? O negócio vai estralar para o seu lado. Se você não falar lá para o rei que ele vai ser bem sucedido, as coisas não vai ficar boas para você não. Quando você chegar lá, você vai falar exatamente o que os outros profetas falaram, para que o rei seja consolado. Ele, tudo bem. Chegou lá, diante de Acabe e Josafá. Aí Acabe pergunta: vai, fala logo. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer dessa guerra? E Micaias olha para Acabe e falou assim: pode ir. Você vai ser bem sucedido. Pode ir que você vai ser bem sucedido. Só que Acabe conhecia o profeta. Ele falou assim: eu conheço o jeito dele, e ele não está falando a verdade. Você está escondendo. Fala logo a verdade. E ele: tudo bem, eu vou dizer a verdade. O Senhor me mostrou, eis que todos vão voltar para casa, porque Israel não tem pastor. E você não vai voltar vivo dessa guerra. Você vai morrer. E Acabe se levanta do trono e diz: está vendo? Eu não falei para você? Que esse homem, ele só profetiza aquilo que é mal ao meu respeito, ele não profetiza aquilo que é bom. E um dos profetas se indignou contra Micaias, saiu do meio e deu um soco na boca de Micaias. E deu um soco na boca dele e falou assim: quem é você que o Espírito do Senhor falou com você e não falou com a gente? Quer dizer que você é melhor profeta do que nós? Quer dizer que Deus falou só com você e não falou conosco? E o rei Acabe ficou irado e furioso e falou assim: coloque esse homem numa masmorra, com pão e água, até que eu volte em paz. E Micaias deu um grito lá bem alto e falou assim: se você voltar em paz, o Senhor não falou comigo. E foi o que aconteceu, querido. Ele foi para a guerra, disfarçado, Acabe tirou as vestes de rei, vestiu as vestes comuns de um soldado. E um homem que talvez não sabia nem manusear o arco direito entre os sírios, ele soltou uma flecha, e aquela flecha viajou. E ela viajou. E ela atingiu Acabe numa abertura de uma armadura que é impossível, é como se fosse encontrar uma agulha no palheiro. A flecha atingiu naquela abertura. O que vocês acham que aconteceu? Acabe morreu. A palavra do Senhor estava certa, sim ou não? Queridos, o profeta, ele é assim. O objetivo do profeta é falar a verdade. Eu não acreditava em Ellen White
quando eu vim para a igreja adventista como profeta de Deus. Porque eu sou muito crítico em alguns aspectos, eu preciso ler, eu não sou daquelas pessoas que aceita aquilo que falam, mas eu estudo para saber se aquilo realmente é ou não, e é assim que nós devemos ser. E eu li um livro de Ellen White chamado Condutas, é uma compilação, Conduta Sexual, Conselhos sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio. Quando eu li as cartas que ela enviou para as pessoas ali que estavam pedindo conselhos, Ellen White, ela não foi, como é que eu posso dizer, ela não levou em conta o espírito humano ali, naquelas cartas. Ela falou exatamente o que Deus queria que ela falasse. E quando ela exemplifica daquela parte, eu pensei assim, jamais uma pessoa olhando a fragilidade humana, poderia dar um conselho da forma que ela deu. Ela deu um conselho exatamente do que Deus queria. E um dos conselhos que me chamou a atenção foi sobre um casamento mal feito que esse homem fez. E Ellen White exemplifica claramente o caráter da mulher a qual aquele homem casou. E ele diz bem claro: você não casou com uma mulher, mas com um atrevido espírito satânico, o mesmo que impelia aquele homem de Gadara. E a única coisa que você deve fazer, embora seja dolorosa, com essa mulher insubmissa, de espírito infantil, tão autoritária, é levá-la de volta para aquela que é responsável por ela. A não ser que você queira ser sacrificado pelos demônios com imaginações estéreis. E ela continua dizendo: e quando você decidir fazer isso, e ela ameaçar dar cabo da sua própria vida, deixa, porque é melhor contemplá-la no silêncio da morte, do que ela estar viva e ainda ser tropeço e destruição para muitos outros. Seja sincero, uma pessoa comum escreveu um negócio desse aí? Ia? Não. É forte sim ou não? Sim. É muito forte. E ela disse: essa é a única coisa que você tem que fazer para você ser salvo. E quando eu li aquilo ali, eu comecei a examinar outros livros, outros textos. Eu falei: sim, realmente é inspirado por Deus, não tem como. Os críticos também, queridos, muitos outros. Tem um testemunho de um ex-satanista angolano, inclusive Michelson Borges fez essa entrevista com ele. Ele tem a reportagem lá no YouTube. E esse satanista, ele fala da sua criação e tudo, né? Ali desde foi dedicado a Satanás lá no seu ventre. E quando ele fala de Ellen White, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: o submundo, os poderes das trevas, Satanás, reconhece Ellen White como uma profetisa de Deus. Os próprios demônios reconhecem que Ellen White foi uma verdadeira e é uma verdadeira profetisa de Deus. E Ellen White fala de algumas profecias que vai se cumprir no nosso meio. E de acordo com o livro Eventos Finais, falando sobre a sacudidura na página 103, isso aqui é uma das profecias muito difíceis. Então, ela é real, mas é muito triste que isso vai acontecer, mas infelizmente tem que acontecer. Ela diz aqui, ó, o último engano, ou seja, antes do fechamento da porta da graça. Está na página 103 do livro Eventos Finais, no primeiro parágrafo. O último engano de Satanás será anular. Está aqui, ó. Anular o testemunho do Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás trabalha engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar
a confiança do povo remanescente nos testemunhos do espírito de profecia. O inimigo tem realizado seus magistrais esforços para abalar a fé do nosso próprio povo no espírito de profecia. E é exatamente que isso vai acontecer. Queridos, Ellen White está dizendo bem claro aqui. O último engano que Satanás vai fazer no nosso meio é impedir que o espírito de profecia seja pregado nos púlpitos. É impedir. Alguns lugares, infelizmente, é muito complicado você falar do espírito de profecia. E ela fala muito bem claro aqui sobre a sacudidura. A sacudidura ela vai ser espiritual e ela vai ser física. Ela fala que a sacudidura ela vai ser produzida aqui na página 102 pelo testemunho direto contido na testemunha fiel à Laodiceia. E isso sacudirá o povo de Deus. Ou seja, alguns não suportarão esse claro testemunho, se oporão contra ele. E isso causará sacudidura entre os filhos de Deus. E aqui, continuando na página 168, ela diz assim: havemos de ter esperança de ver toda a igreja reavivada? É uma pergunta, ela confirmando, dizendo: tal tempo nunca há de vir. Queridos, tal tempo nunca há de vir. Nunca há de vir. Ou seja, a luta é individual, queridos. Tal tempo nunca há de vir. E a sacudidura em seu nível máximo, ela acontecerá no decreto dominical, quando for dado o aviso, Roma se unindo com os Estados Unidos. E ela diz bem claro aqui, ó. O último cumprimento, ou seja, aquele que vai separar, que vai dividir, será esse. E ela confirmando dizendo: e nessa ocasião Deus eliminará aqueles a qual nem designou para a sua causa, e ele terá um ministério puro, leal, preparado, santificado para a chuva serôdia. Então, queridos, isso aqui é uma coisa muito séria. Precisamos atentar para o que os testemunhos estão dizendo. Precisamos ler, pelo menos uma vez por ano, um livro do Espírito de Profecia. Como adventistas, nós precisamos ler, de acordo com Apocalipse 20, versículo 4, muitos serão mortos. Muitos. Na perseguição. Lá bem claro, lá, Apocalipse 20, verso 4. E vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, porque não adoraram a besta e nem a sua imagem, e nem recebeu o sinal na testa e na sua mão. Por causa do testemunho de Jesus. Está bem claro lá. Testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10. Testemunho de Jesus, o espírito de profecia. Por causa do testemunho de Jesus. Uma vez eu estava pregando sobre isso. Alguns irmãos, eu conheço ainda alguns irmãos batizados que não aceitam Ellen White como profeta. Estava uma vez passando a lição na escola sabatina, uma jovem filha de ancião, ela falou assim: eu não acredito em Ellen White como profetisa. Eu falei: como assim? Ela falou: não acredito. E eu disse para ela assim: mas você foi batizada. Quando você foi batizada, você fez os votos e você exemplificou ali na frente que você acreditava no espírito de profecia. Ela falou assim: mas eu era muito jovem, eu tinha apenas 10 anos, não tinha nem ciência do que era um batismo, mesmo assim fui batizada, mas hoje eu tenho ciência e para mim essa mulher não é uma profeta. Muitos outros também não acreditam que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. São antitrinitarianos. E tem muitos infiltrados no nosso meio. Isso aqui é uma coisa muito séria, queridos. E ela continua dizendo o seguinte: aqueles que não são obedientes, não são os santificados por amor à verdade, a mensagem do terceiro anjo, sairão das fileiras do povo de Deus e se unirão com o opositor.
E ela continua dizendo: e muitas estrelas que nós admiramos pelo seu brilho, naquele dia se tornarão em trevas. Muitas estrelas. Então, queridos, o tempo que nós vivemos é um tempo de crise. Crise existencial. Crise espiritual. E ela continua dizendo que o tempo ele vai se acentuando cada vez mais. E ela diz o seguinte: nós devemos nesses últimos dias tirar calor da frieza dos outros. Calor da frieza dos outros. Lealdade da sua traição. Lealdade. E força das suas fraquezas. Ela quis dizer o seguinte, queridos: quando a igreja está mais fria, é aí que eu tenho que estar mais forte. Quando as pessoas não querem mais estudar a lição da escola sabatina, não tem mais compromisso em virem para a lição, para as escolas sabatinas estudar a lição, quando não tem o mínimo interesse, eu tenho que demonstrar o meu interesse. Quando as pessoas não velam mais pela reverência na igreja, eu tenho que revelar pela reverência na igreja. Ezequiel capítulo 9, está bem claro, ele não acha que diz que o anjo vai passar de novo. Aquele anjo ali de Ezequiel 9, ele vai passar outra vez. E a ordem para o anjo foi o seguinte: vai na minha casa e sela os homens que choram, que gemem por causa da iniquidade que se comete no meio dela. Mas os que não tiver o selo, os que não se quiserem se preparar, serão destruídos. E começa pela minha casa e pelos meus anciões. É o que está exemplificado ali em Ezequiel capítulo 9. E sabe por quê, queridos? Tanto conselho para se preparar? Por que tanto conselho, tanta exortação sobre saúde, sobre família, sobre casamento, sobre educação dos filhos, sobre vestimenta? Por que tanto conselho? Tanto conselho se Deus não tivesse interesse em nós como melhorar como povo? Por que tanto conselho? Esses conselhos, queridos, essas orientações de Espírito de Profecia, junto com a Bíblia, ela é justamente para nos preparar para a grande crise que vai vir aí. E Ellen White, ela diz assim, que só suportará essa crise aqueles que chegarem ao testemunho dos mártires do passado. Aqueles que alcançarem uma fé de Lutero, que enfrentou o papado, enfrentou um reino inteiro por amor à palavra de Deus. Aqueles como Estevão, que enfrentou as pedras por causa da palavra de Deus. Aqueles que amam a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Como o mestre da lei perguntou para Jesus: mestre, qual é o maior e grande mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Com todas as suas forças. Só um amor assim, queridos, a Deus, conseguiremos suportar. Devemos ensinar aos nossos filhos não a seguir regras, não a seguir mandamento, mas amar a Deus. E por amor a Deus, eles farão o melhor por Deus. Porque só o amor verdadeiro a Deus poderá conseguiremos suportar o que vai vir. E eu encerro a mensagem com Daniel capítulo 12, verso 1, que diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro. Ellen White, no livro Grande Conflito, ela diz que esse tempo de angústia que vai vir sobre nós, ele vai ser mais terrível que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Se você estudar sobre o que aconteceu com Jerusalém no ano 70, você vai ficar aterrorizado. E Ellen White diz que esse tempo vai ser muito mais terrível que esse tempo aí que vai vir. Esse tempo de angústia, ele é algo inédito. Esse tempo de angústia que vai vir, ele vai ser mais terrível que sobreveio na Idade Média.
Ele vai ser mais terrível que sobreveio nas duas guerras mundiais, 1915 e 1945. E ele será, queridos, tão terrível, que os servos de Deus, eles contemplarão pessoas possessas por demônios, pessoas possessas integralmente por demônios. E Ellen White continua que quando Cristo sair do santuário celestial, as trevas cobrirão os habitantes da terra. E Satanás, ele vai executar uma obra que ele desejou há muitos anos e não pode, porque ele tem o selo de Deus. Ele não pode, ou seja, ele tem a barreira de Deus. Deus coloca ali a barreira para ele não ir à frente daquela barreira. Mas essa barreira será tirada. Essa barreira será tirada. E Ellen White diz que nessa ocasião, multidões serão lançadas fora. Pessoas que não sabem o que é passar dificuldade. Estão desempregadas, estão reclamando. Tem uma doença, estão reclamando. Está passando alguma provaçãozinha, estão reclamando. E esses é muito difícil conseguir suportar. Muito difícil. E ela diz, o tempo de angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que suporte a fome, o cansaço e a demora. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. E ela continua na página 228 do livro Ventos Finais, o seguinte: pão e água é tudo que foi prometido para os santos nos tempos de angústia. É tudo, pão e água, mais nada. Pão e água. É tudo o que Deus prometeu, mais nada. Se você quiser ser salvo, é isso que te espera. É pão e água. É isso mesmo. Somente isso. E a sua fé, e tudo que você aprendeu do seu Deus, somente isso. Eu não vou entrar em detalhes, talvez uma outra pregação sobre os detalhes do tempo de angústia. Mas eu vou te indicar um livro. Leia o livro Grande Conflito. Não deixe, se você tem esse livro na sua casa, não deixe empoeirando. Abre lá o capítulo Tempo de Angústia e leia esse livro. Examine esse livro. Estude esse livro. Se prepare. Se prepare, queridos. Satanás, ele não vai ter misericórdia de ninguém. Ele não vai saber se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, se você canta bem, se você canta mal, se você devolve dízimo ou não devolve dízimo, se você tem filho, se você não tem filho. Ele não vai se importar. Ele não vai ter misericórdia de ninguém. E é para esse tempo que Ellen White foi levantada. Ellen White foi levantada nessa igreja como profeta, para nos exemplificar sobre esse tempo, sobre o que está por vir. Que Deus abençoe você. E que você possa levar para casa essas palavras. Que embora sendo falada por um pecador, que talvez sou muito mais pecador do que você, que só Deus sabe os meus defeitos, não sou melhor do que ninguém. Estamos, como podemos dizer, estamos no mesmo barco, somos o mesmo povo, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Estamos preparando para esse dia. E se você, queridos, aceita essa mensagem de Deus, se prepare. Não espere por esposa, por esposo, por filho. Faça a tua parte. Se prepare. Se prepare, queridos, porque o tempo está próximo. O Espírito Santo, para que nenhum dos que estejam aqui venham se perder naquele dia, mas que todos venham alcançar a vida eterna. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.